Daí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade na nossa aula, né? A gente estava falando, né, do Barroco brasileiro, do Aleijadinho, né, do Mestre Ataíde. Então, vamos dar continuidade falando um pouco mais, né, das características, né, de cada coisa que a gente passou, né? Na aula passada, vamos dar continuidade. Ó, Balé das Esculturas. Ó, além das capelas dos Passos da Paixão de Cristo, né, aquele que a gente viu na aula passada, né, aquelas 6 capelas, né, contando, né, a Paixão de Cristo, fazem parte do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos as esculturas em pedras, sabão, né, dos 12 profetas, que decoram as escadarias em frente à igreja. Que a gente consegue ver nessa imagem, né, que tem na apostila de vocês, né, dá para ver as estátuas na frente aí. A pedra-sabão é uma rocha muito comum em Minas Gerais, conhecida por ser maleável e fácil de esculpir. Tem esse nome porque ao tocá-la temos a sensação de que ela está ensaboada. Conheça melhor, né, os profetas, né, tem um joguinho no final aí do material de apoio, né, vocês podem usar esse joguinho, né, para aprender um pouco mais, né, sobre os profetas, tá bom? Fica aí como uma atividade para vocês fazerem depois, né? Nesse joguinho aí no final. Ó, muitos estudiosos descrevem um conjunto de esculturas de Congonhas como um balé, por conta da sensação de movimento que ele produz nos visitantes. Então, as esculturas aí, né, elas são feitas, né, de pedra-sabão, né, como fala aí, E, e essa pedra, né, se você passa a mão nela, dá uma sensação que parece que ela está ensaboada, que ela está molhada, né? Por isso que dá essa noção, por isso que deram esse nome, né, de pedra-sabão. E era uma pedra fácil de se trabalhar, e essa questão, né, de balé aí é por causa da posição que estão, né, cada estátua dessa, parece dar a impressão que elas estão num movimento, né, que elas estão se movimentando, né, de tão perfeito que é o jeito, né, que tá cada parte, né, do corpo, né, dessas esculturas. Ó, o gestual é determinante, seja pela posição das mãos, do olhar ou do corpo. A história é contada por meio do movimento e da relação, unindo elementos teatrais e movimentos. A encenação dá a ideia de uma coreografia. Parece que as estátuas se movem na medida em que percorremos o adro, né? Conforme vocês percorrem ali, né? Como que elas, né? O gestual delas ali parece que elas estão em movimento, né? Que elas estão fazendo uma cena mesmo, né? Uma encenação, né? É uma coisa assim bem característica, né, dessas esculturas do Aleijadinho. Daqui, né, continuando, né, a gente vai falar da criação mesmo do balé, né, relacionado a isso, né, essa movimentação do corpo, né. Ó, Rei Sol e o balé, Rei Sol e o balé na corte francesa. Ó, gravuras de Luís XIV aos 14 anos, representando o Rei Sol, personagem do balé que derrotava as trevas, né? O balé da noite que derrotava as trevas. Então ele era o Rei Sol, né? Aí que derrotava as trevas, né? Então é uma gravura aí, né? Do rei ainda, quer dizer, do Luís XIV, né? Aos 14 anos. Ó, na época em que Antônio Francisco Lisboa viveu, vigoraram no Brasil colônia e na Europa governos absolutistas, né? Em que os reis detinham todo o poder político. Então, nessa época, né, ainda era de reinado, né, aqui no Brasil também. É o poder absoluto. Ó, um rei muito famoso nesse período, o francês Luís XIV, gostava de dançar e foi um dos responsáveis pelo surgimento da linguagem da dança conhecida como balé. Ele criou a Academia Real de Dança com o objetivo de codificar e padronizar os passos de dança praticados na corte. Então, nesse período aí, né, tinha a dança da corte, né, que era uma dança ali que exclusivamente, né, só para as pessoas da elite, né,
pessoas, né, que moravam, né, nas grandes casas, né, castelos, mansões, né, tinha, né, danças populares ali, né, que eram das pessoas que viviam, né, nos subúrbios, né, nas partes mais pobres da cidade, e tinha a dança da corte, né, que era uma dança assim, né, um pouco mais, tinha estilos diferentes, né, até as danças nas ruas eram danças mais animadas, e a dança da corte, né, tinha sempre um padrão, alguma coisa assim, mas ele quis criar, né, ele gostava muito da dança, ele quis criar, né, um, um meio ali de padronizar esse espaço, né? Então por isso que ele criou, né, essa academia real de dança para isso. E com isso acabou, né, surgindo o balé. Ó, antes dele era comum a existência de bailes nas cortes, especialmente a francesa, como forma de divertimento para a nobreza. Os casais se moviam com passos simples, duplos, balançando balanços e convenções de acordo com o ritmo da música. Entre essas danças estava o minueto, conduzido em passos miúdos em meio a inúmeras reverências, espécies de cumprimento entre os parceiros. Então, esse minueto mesmo eram danças com um passo simples, né? Por exemplo, ir para frente, para trás, para um lado. Daí tinha a parte de cumprimentar, um cumprimentava o outro. Então, eram passos assim. Então, e um dos estilos, né? Mas a maioria, assim, igual fala aqui, né? Que desses da nobreza eram danças assim, com passos simples, né? E que sempre seguiam um ritmo, né, da música que era tocada. Ó, o compositor barroco Bach, né, o Sebastian Bach, compôs alguns minuetos. Ó, procure na internet o minueto em sol maior e ouça com muita atenção, imaginando como os casais que viviam na corte dançavam essa música. Então é como um teste, né, curioso, né, pra gente aí. Vocês procuram depois aí, né, um minueto em sol maior e ouça e tenta imaginar, né, como é que eram essas danças, né? Aí vocês podem ver, né, como é que eles se trajavam, né? A roupa aí, ó, de duas crianças, né? Usando aí. Pode ver, né, pela volume da roupa, né, que não era uma dança que não podia ser uma dança muito agitada, né, uma dança muito movimentada pelo jeito da roupa, né, principalmente que as mulheres usavam. Ó, com o tempo, os bailes da nobreza passaram a se organizar em torno de um tema, normalmente relacionado à mitologia greco-romana, a contar com a dança geométrica de solo e a participação de bailarinos profissionais. A dança de corte aos poucos foi então cedendo espaço para o balé da corte, que se aproximava do que chamamos hoje de balé. Então, com o tempo, né, esses bailes passaram a ser organizados, né, sempre em torno de um tema, né, e muitas vezes relacionado à cultura greco-romana aí, e começaram a ter uma dança geométrica, né, então uma marcação ali, um movimento, né, começou a ser marcado, a ter sempre um padrão, né, então com isso aquelas danças da corte, né, aquela dança mais simples, né, começou a dar lugar para os passos a virar o balé, que daí o balé que a gente tem hoje em dia, né, nas escolas de balé. Então tudo deu início aí, né, com o Luís XIV, né, por ele, né, gostar de dança, criar essa academia real, padronizar os passos, né, estudar os passos, né, e foi, né, de grande importância para a criação do balé. Então, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o barroco, tá bom? Até mais, galerinha. Tchau, tchau.